Agora a gente vai conversar sobre diverticulite e doenças inflamatórias intestinais. Quem está com a gente hoje é o Dr. Arceu Scavanini, que é coloproctologista, membro da Sociedade Brasileira de Coloproctologia. Um monte de trava-língua para mim aqui. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo à revista. Obrigado. Fique à vontade. Prazer te receber. Até porque a gente tem percebido um aumento significativo nos casos dessas doenças na população hoje em dia, né? Sim. A que a gente pode atribuir esse aumento? Então, Regiane, eu acho que aumenta muito o diagnóstico. O aumento se deve mais à facilidade das pessoas fazerem os exames e chegarem aos diagnósticos do que propriamente dito um aumento da incidência real. Tá. Isso para essas doenças no geral. Para as doenças inflamatórias, o Crohn e a retocolite, mundialmente existe um aumento da incidência. Tá. E provavelmente se deve a fatores ambientais, de dieta, exposição à amamentação, poluentes, conservantes. Ainda a gente não tem uma resposta para uma resposta para essa pergunta. Tá. Mas existe um aumento e as áreas que mais têm esse tipo de doenças são áreas urbanizadas no hemisfério norte. Tá. Então, Estados Unidos, áreas urbanizadas, são as áreas que têm uma incidência muito grande, uma prevalência muito grande dessas doenças. Então, provavelmente tem uma ligação muito grande com dieta também. Provavelmente. Tá. Provavelmente. Vamos explicar para o pessoal de casa o que é a diverticulite, aonde exatamente ela aparece e quais são as consequências. A gente tem uns esqueminhas aqui para tentar explicar melhor. Tá. Né? Então, esse aqui é o intestino grosso. E no intestino grosso a gente vê aqui a formação de uns saquinhos na parede do intestino. Então o intestino quando nasce não tem, quando a gente nasce não tem esse saquinho. Não tem essas estruturas. Não, essas estruturas. E conforme a gente vai envelhecendo, esses saquinhos aparecem e isso está talvez relacionado a questões de dieta, questões de envelhecimento, né? Como todos os tecidos do nosso organismo, o intestino também envelhece. Tá. Então aí a formação dessas saculações. Então também está ligado ao envelhecimento. Sem dúvida. Do intestino. Estima-se que 80% da população, depois da 7ª, 8ª década de vida, vai ter divertículo. Tá. Então, ter divertículo, isso é uma dúvida da maioria dos pacientes, né? Que às vezes faz um exame e detecta que tem um divertículo e fica achando que já tem a diverticulite. Já tem uma doença. Então, existe uma diferença entre ter o divertículo e a doença que é a diverticulite. Exatamente. Explica pra gente essa diferença. Então, o divertículo, ele, como eu falei, aparece para muitas pessoas. 80% das pessoas ao longo da vida pode desenvolver isso, tá certo? A diverticulite, ou seja, a inflamação dos divertículos, ela vai aparecer em torno de 20% desses 80% que tem doença. Tá. Quando acontece a inflamação do divertículo, a parede do intestino, que é assim, acaba ficando mais espessada. Então, a parede que é fina acaba ficando grossa. Aí isso gera uma dificuldade do bolo fecal, do conteúdo intestinal, progredir dentro da parede. Quando a pessoa está sofrendo com diverticulite, quais são os sintomas que podem aparecer? Então, os sintomas mais comuns são dor, e nos quadros, conforme o processo inflamatório vai piorando, pode aparecer febre e a pessoa pode ter infecções graves relacionadas a isso. Tá, né? Mas a pessoa, uma vez sabendo que tem divertículo, ela precisa fazer um acompanhamento disso. O acompanhamento é o menos importante. Acho que o importante é ela saber que tem, realmente, e saber os sinais de alerta. Ou seja, se ela tiver uma dor localizada, geralmente no quadrante esquerdo, que é essa região aqui do intestino, é a região que mais frequentemente do intestino grosso, essa região é a que mais dói. Então a dor é localizada no intestino do lado esquerdo. Então uma dor contínua no lado esquerdo do abdômen sugere um problema no divertículo, se ela já souber que tem. E muda alguma coisa na vida dela com relação à dieta? Ela tem que fazer alguma coisa a mais, ou exercício físico, enfim, alguma questão é indicada para que ela mantenha-se saudável? O consumo de fibras é recomendável, principalmente na forma de farelos de trigo,
esses tipos de fibra que a gente adiciona na dieta. Tá. Se a gente for imaginar que comer verduras, comer alface, isso vai fornecer a quantidade de fibras que a gente precisaria, a gente precisaria comer muito alface, muitas folhas, então às vezes é mais prático adicionar um suplemento, tipo farelo de trigo, é o mais recomendável. E aumentar a ingesta de líquidos também, né? Não adianta só ingerir mais fibras. Além disso, evitar alguns fatores que causam as crises de diverticulite, que seriam álcool, bebida alcoólica e carne vermelha em excesso. Tá. Então, exagerar nesses dois alimentos pode gerar crises recorrentes. Tá certo. Tem pergunta chegando aqui, doutor. Muito bom. A Zilda quer saber qual é o exame que é feito para o diagnóstico da diverticulite? Quando a pessoa está com dor e procura um atendimento porque está com dor, em geral a gente vai realizar exames de imagem. Tá. Ultrassons ou tomografias. O ultrassom mostra? Mostra. Na maioria dos casos mostra, já é um bom exame de triagem. E nos casos mais complexos, eventualmente precisa complementar com tomografia. Esse é o exame de imagem que mais é utilizado na fase da dor. Tá. Mas assim, a colonoscopia, que é o exame para avaliar o cólon, para avaliar o intestino, que vem do ânus, percorre todo o intestino, ele também vê divertículos. Mas quando a pessoa está com dor, não é o momento de fazer um exame desse. Porque como ele insufla ar dentro do intestino... Pode piorar a crise. Pode furar um intestino que já está rompido. Já está sensível. E você pode piorar a situação. Então, num quadro de crise, esses exames... A colonoscopia não é indicada. Não é o melhor exame a se pedir. Esses exames de imagem, eles fecham o diagnóstico e direcionam se é um caso que o paciente precisa ser internado, se é um caso que o paciente pode tratar em casa, se é um caso que precisa de cirurgia. Então, eventualmente, pode precisar de cirurgia até esses casos, né? Então, só o médico mesmo que vai poder determinar se é um quadro mais grave ou mais leve. Mas, normalmente, a pessoa que tem divertículo, só aí não dá um diagnóstico para cirurgia. Não. A pessoa convive bem com o divertículo. Não, as complicações são a diverticulite, como eu falei, e pacientes mais idosos, eles podem ter uma outra complicação que é o sangramento. Então, às vezes, pessoas idosas têm sangramentos volumosos, vai evacuar e não sai fezes, sai sangue, sai coágulo. E a causa é um desses divertículos. Então, se isso também é algo que acontece uma, duas, 3 vezes, você faz uma cirurgia para tratar esse tipo de complicação. Complementando a pergunta da Zilda, ela quer saber se a diverticulite não cuidada, se ela pode levar a um câncer no intestino. Não leva a câncer. O que acontece é que os sintomas podem ser parecidos. Acontece, às vezes, da gente operar um paciente achando que era diverticulite e depois descobre que é câncer, de tão difícil que é de fazer essa discriminação, principalmente porque, como eu mostrei, a parede do intestino inflamada, às vezes não permite a complementação do exame. Então, a colonoscopia entra pelo ânus, percorre o intestino e vai chegar nessa parte inflamada, não consegue passar. E aí o médico não consegue ver além desse ponto e não consegue ver com clareza o que está acontecendo ali dentro. E aí isso pode levar a pensar que é uma coisa e ser outra. Mas uma coisa não leva a outra coisa. A diverticulite é uma doença inflamatória intestinal? Não, é uma doença que é inflamatória, mas a gente separa as doenças inflamatórias da diverticulite. Quais são elas? As doenças inflamatórias são doença de Crohn e retocolite ulcerativa. A doença de Crohn, ela acomete o intestino grosso e pode acometer também outras partes do intestino, por exemplo, o intestino fino, tá certo? Aqui nessa imagem a gente vê o finzinho do intestino fino inflamado. Então, essa é a região mais frequentemente acometida pela doença de Crohn. Quais são os sintomas? Então, essa região geralmente cursa com diarreia, a pessoa pode ter sangramento, pode ter perda de peso, a pessoa pode emagrecer. Inclusive, o diagnóstico de doenças inflamatórias na infância, que a gente aí sim vê um aumento da incidência em crianças, ela acontece às vezes porque a criança não cresce adequadamente. Tem um retardo de crescimento, tem uma diarreia que às vezes não é tão importante e às vezes é o fator que causa o diagnóstico da doença de Crohn ou da retocolite
como sendo a causa. Os sintomas são parecidos? Então, os sintomas são parecidos. O que diferencia uma da outra é isso. A retocolite, né, como o nome sugere, acomete reto e cólons. A doença de Crohn pode acometer também essas partes, mas ela acomete também a parte do intestino delgado e acomete também a parte do... ali a gente tem uma imagem que dá para mostrar bem aqui, exatamente, né? Pode colocar na tela, por favor. Ali a gente vê que a retocolite, ela está restrita, olhando para a tela do lado direito do telespectador. Então, o reto e o cólon estão mais inflamados e pode acometer todo o intestino grosso. A doença de Crohn, ela pode ser uma distribuição parecida com a retocolite, mas ela também pode ser salteada. Ela pode ter um pedaço do intestino grosso inflamado, uma área sadia, depois outro pedaço do intestino grosso inflamado e pode também acometer o intestino fino. Tá. O tratamento para essas duas doenças são parecidos? Então, o tratamento consiste em tentar evitar crises, ou seja, colocar o paciente em remissão. Então, se o paciente está com uma crise em que ele tem diarreia, várias vezes indo ao banheiro, perdendo sangue, perdendo pulso, a gente tem que inibir isso. Então, a gente induz uma remissão, daí o paciente volta a uma situação próxima do que era antes e, com isso, a gente mantém o paciente com tratamentos, medicamentos, para evitar que ele tenha novas crises. Porque nas crises, conforme elas vão acontecendo, daí surgem complicações. Tá? Então, a doença de Crohn, por exemplo, ela pode fazer uma fístula, fazer uma comunicação entre órgãos. Por exemplo, pode perfurar a vagina, no caso das mulheres, pode perfurar a bexiga, pode perfurar para a pele. Isso como uma consequência de inúmeras inflamações. Já é uma complicações. E essas complicações na doença de Crohn, além do tratamento clínico, podem precisar de cirurgia para se tratar. Então, a doença de Crohn, a gente fala que... São cirurgias de emergência, no caso? São cirurgias nem sempre de emergência, a maioria delas é com planejamento, mas elas tratam as complicações da doença de Crohn. Então, se a inflamação leva a uma fístula, se a inflamação leva a um estreitamento do intestino, a pessoa se alimenta, só que o bolo não vai para frente, a pessoa tem vontade de vomitar, não consegue se alimentar porque tem uma parte do intestino entupida. Então, nessas situações, uma cirurgia resseca aquela parte entupida e volta o trânsito a ter passagem e a pessoa consegue se alimentar. Então, a doença de Crohn, a gente fala que a cirurgia trata as complicações. A retocolite, como a imagem mostra, como ela se restringe só ao cólon, ela pode ser, a gente fala que a gente pode curar a retocolite de uma pessoa, porque se eu remover o intestino que está doente, a retocolite não vai aparecer, por exemplo, no intestino fino. Então, são cirurgias grandes que tratam a retocolite, que consistem na remoção de todo o intestino grosso. Aí a pergunta que vem é, nossa, mas eu consigo sobreviver sem o intestino grosso? Consegue. O intestino grosso, a principal função dele é absorver água. E na falta dele, muitas vezes o intestino fino vai fazer essa função. O contrário não é verdadeiro. Por isso que a doença de Crohn, por acometer também o intestino fino, pode levar a uma situação de intestino curto, que chama, e que a pessoa não consegue se manter do ponto de vista alimentar e precisa até utilizar aquelas nutrições na veia, nutrição parenteral. Então, acabando até a se pensar em transplantes de intestino para pegar o intestino são e colocar recolocar no lugar desse intestino que a pessoa não tem mais. Né? Então tem que cuidar direitinho realmente para não deixar chegar, né? Então, para cuidar, a gente tem que evitar o paciente de ter crises. Então, para evitar as crises, a gente usa remédios fortes, geralmente remédios que vão diminuir a imunidade da pessoa, porque se tratam de doenças imunológicas. E é crônico isso? O tratamento é para a vida toda? É crônico. A gente, a não ser na situação que eu te falei da retocolite, em que se a gente operar o intestino grosso, a gente tirou a doença, esse paciente, em teoria, está curado, mas ele daí lida com outros problemas relacionados a uma cirurgia de grande porte, como foi essa. Né?
Retomando também a questão do câncer, que você me perguntou se a diverticulite dava câncer, a doença inflamatória intestinal, a retocolite e a doença de Crohn, esses sim podem em função da inflamação repetida, levar a câncer. Tá. Então, esses pacientes e familiares de pacientes que têm esse tipo de doença precisam ficar atentos e normalmente... A partir de que idade? Então, para pessoas sãs, sem antecedentes familiares, a partir dos 50 anos é a recomendação da Sociedade Brasileira de Coloproctologia. Fazer uma colonoscopia. Fazer uma colonoscopia aos 50 anos para todos. Agora, se, por exemplo, a sua mãe teve uma doença de câncer de intestino, você teria que fazer o que a gente recomenda 5 anos antes. Então, seria aos 45 anos, ou vamos supor que raramente a sua mãe teve um câncer de intestino aos 45 anos. Você precisaria fazer aos 40 anos. Tá. Você entendeu? Entendi. Então, tem uma relação direta. Exatamente, é o que vier antes. E no caso do divertículo, como grande parte da população, 80%, vai ter fatalmente, a gente não consegue colocar a questão genética aí no meio? Não tem, é muito pouca. A importância é sobre uma porcentagem então, se os pais têm divertículo, pequena. Não necessariamente eu vou ter. É uma porcentagem muito pequena. Existe uma certa tendência de algumas localizações do mundo terem mais, mas isso se perde um pouco com a mobilidade da população, então mistura, né, de raças, de origens, então acaba se perdendo um pouco essa ligação direta. A gente trouxe esse assunto à tona hoje aqui no programa, até porque começamos o mês de maio ontem, né? E a gente tem aí o Maio Roxo, né? Que atenta e conscientiza as pessoas sobre as doenças inflamatórias intestinais, que são essas que a gente está comentando aqui. Mas as pessoas em casa estão falando sobre outras situações e outras doenças, então acho que a gente pode abrir o leque também, né? E atentar para que as pessoas também façam o diagnóstico de outras doenças que podem acometer o aparelho digestivo quanto antes, né? Por exemplo, adoro, não sei o nome dela, tá aqui, Marisa, adoro é o nick dela. Bom dia para você também. Ela quer saber se a disbiose intestinal tem cura. E também tem uma outra pergunta com relação a Elisete, está falando sobre a disbiose. Ela tem intestino muito preso, já fez a coluna, ela retirou pólipo e agora ela está com disbiose no intestino. O que é essa doença? Disbiose é um desbalanço da flora intestinal. Nós temos incontáveis bactérias, fungos, moram no nosso intestino numa relação boa para ambas as partes. Então, as bactérias digerem alguns alimentos, não digerem outros, e isso acaba gerando uma situação de equilíbrio. Quando a gente tem um desequilíbrio disso, existe um crescimento de uma população de bactérias anomalamente, ou seja, ela está muito mais alta do que ela deveria ser e aí, por exemplo, aumenta a produção de gases, desconforto, distensão abdominal. Então, assim, basicamente o que a gente tem que fazer ou evitar alguns alimentos que vão fornecer alimento para essa bactéria produzir mais gases, ou tentar mexer com essa população. Então eu posso usar antibióticos, eu posso usar probióticos para tentar mexer um pouco, diminuir aquela população que está exaltada, que está numa proporção desbalanceada. Trazer o equilíbrio de novo. E tentar trazer o equilíbrio. Tá. Né? Tem mais pergunta para você, que é a Andréia querendo saber, que ela está com crises, ela tem a síndrome do intestino irritável e ela vai umas 20 vezes ao banheiro. Ao princípio foi dito que era essa doença, mas ela sofre muito e não consegue sair de casa. Quer dizer, uma doença que está trazendo aí consequências graves para a vida dela. Sim. Ela quer saber o que ela pode fazer nesse caso. A síndrome do intestino irritável é o oposto dessas doenças que a gente estava falando até agora. Por quê? Porque nenhum exame dá o diagnóstico de síndrome do intestino irritável. É a ausência de doenças, é a exclusão de doenças. Ou seja, eu vou fazer raio-x, vou fazer ultrassom, vou fazer tomografia, faço colonoscopia e não encontro nada. Daí eu fico com essa possibilidade de que seja uma síndrome do intestino irritável. Realmente o médico tem que fazer uma série de exames. E é por exclusão mesmo? E é por exclusão, é um diagnóstico de exclusão. Né? E para tratar essa síndrome do intestino irritável, existem várias opções de tratamento, e aí inclui, inclusive,
questão de controle de estresse, meditação, várias estratégias que às vezes a gente tem que utilizar para compensar essa pessoa. Meditação, olha que bacana. Sem dúvida. Mesmo? Dá um resultado direto? Para todas essas doenças aí, a gente sempre recomenda para os pacientes, faça esporte, pratique algum tipo de meditação, de coisa para... Às vezes a pessoa tem que mudar de emprego. Eu já tive casos de pacientes porque está muito estressado. Por questão do emprego, mudou de emprego e sarou. Porque o intestino está diretamente ligado às emoções, né? Por isso que chamam de segundo cérebro Com muitas certeza. vezes. Né? A trama a trama neurológica dos nervos que acompanha o intestino é enorme e se conecta diretamente com a parte cerebral, né? Com a parte central. Interessantíssimo, então, né, esse assunto. Uma... Aliás, essas recomendações, imagino que não só para as pessoas que estão com as doenças, mas imagino que para todos, né? Para manter a saúde do intestino, sem né? Dúvida. Reduzir o nível de estresse, fazer uma meditação, alimentação equilibrada, exercício físico. É sempre aquela equação que não tem como dar errado, né, doutor? É repetitivo, mas... Mas é necessário. Em relação ao Crohn, vale falar do tabagismo. Sim. O fumo aumenta muito o risco de ter doença de Crohn e de não controlar a doença também. Então, é uma recomendação que a gente sempre fala para os pacientes. Tá certo. Bom, deixa eu agradecer, então, a presença do Dr. Arceu. E vou deixar aqui também os contatos para você. Tem muito assunto sobre essa questão da conscientização para esses problemas lá na Sociedade Brasileira de Coloproctologia. Você pode acompanhar, né, essa campanha do Maio Roxo lá no portal da Coloproctologia, que é portaldacoloproctologia.com.br e também na página da sociedade lá no Facebook, facebook.com/portalcoloprocto, tá? Lá tem muita informação fácil para o público leigo também, para todo mundo aí sobre a doença de Crohn, a retocolite ulcerativa, enfim, vários esclarecimentos também. Então quero agradecer ao Dr. Arceu Scavanini, que é coloproctologista, membro da Sociedade Brasileira de Coloproctologia. Obrigada pela presença aqui, querido. Até uma próxima, viu? Obrigada mesmo. Muito bom.